Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala só sobre Flamengo por aqui. E o Flamengo tem neste domingo de forma urgente, eu já tinha gravado vídeo no domingo, é difícil gravar dois vídeos no mesmo dia, mas tem uma boa e uma má notícia, né? Vou falar qual que você quer primeiro. Eu não consigo enxergar como duas boas notícias as liberações de Arrascaeta e Varela. Do Arrascaeta é uma ótima notícia, de fato. Afinal de contas, ele é liberado pelo técnico Marcelo Bielsa, depois de dar um show na vitória do Peru por 3-0 sobre a Venezuela. O Arrascaeta jogou muito, tanto que mereceu elogios do Marcelo Bielsa. E o que significa esse elogio? Isso aí tem uma coisa implícita por trás, a gente vai falar mais sobre isso por aí. Agora, do Varela, não. O Varela foi liberado por causa de uma pubalgia, gente. A pubalgia não é lesão tranquila, não. Ou o cara convive com isso, ou é um negócio que demanda um longo tempo de tratamento. É mais ou menos o que aconteceu com o Arrascaeta em 2022. Ali ele tinha um quadro complicado de pubalgia na região pubiana, né, quando o jogador sente dores por ali, e o Varela está desenvolvendo isso, né? A questão é, ele já estava assim antes? Não sei, não tenho essa informação. É até um questionamento que seria importante fazer ao Flamengo. Mas ele volta nessas condições, o que é uma má notícia. Uma má notícia. Você tem um jogador lesionado. E assim, numa posição em que o Emerson Royal ainda não está consolidado. Então, há um problema. Há um problema nessa posição. O Varela, a pubalgia limita muito o jogador. Não é coisa simples, não, gente. Tá? Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não pode perder as oportunidades de mercado da BandBet. Você aponta sua câmera para o QR Code que está aqui na tela e você será direcionado para a capa do site com as melhores oportunidades do mercado para as eliminatórias para a Copa do Mundo. Nesta segunda-feira tem Israel e Itália, a partida será disputada na Hungria, e na terça-feira Bolívia e Brasil às 8h30 da noite no horário de Brasília, em El Alto. Não perca essa oportunidade com a BandBet. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Tá? Então, retomando aqui o assunto principal deste vídeo, que é Flamengo, né? Então, assim, eu não consigo enxergar como duas boas notícias. Acho que é uma boa a dispensa do Arrascaeta, e o Marcelo Bielsa faz isso, tá? Já tinha feito isso certa vez com o De La Cruz, né? Dispensando o jogador e tal, e ele acabou retornando ao Flamengo. Foi quando o Uruguai foi jogar na mesma cidade onde o Brasil vai jogar, El Alto, né? Ele falou, não tem por que levar o Nico De La Cruz e tal, ele acabou dispensando o jogador que retornou ao Flamengo. Sobre o Varela é isso, o Flamengo fará exames, o jogador fará exames, né? E aí a gente vai saber ao certo o tamanho dessa lesão. Repito, pubalgia, dependendo, cara, limita muito o jogador. Muito o jogador, porque ele convive com dores insuportáveis, não é nem culpa dele. É porque é muito complicado. Se for uma pubalgia mais leve, ele vai levando ali e tal, até o momento que, de repente, no final da temporada, pode passar por uma cirurgia. Eu não sei, eu estou falando aqui sobre outros casos de pubalgia. Teve aquela, já citei aqui, do Arrascaeta, em 2022. Ele disputou a final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, porque era a final de Libertadores. Senão, ele não jogaria. Aliás, em 2021 também ele chegou baleado para disputar a final da Libertadores. Agora, o que eu acho muito legal, cara, até falei sobre isso na S1 Live, é o fato de o Marcelo Bielsa ter elogiado o Arrascaeta e ter elogiado a comissão técnica do Flamengo, dando os parabéns por entregar um jogador em excepcionais condições. E eu acho um elogio muito particular e muito significativo, porque todo mundo sabe que eu acho o Bielsa um baita teórico do futebol, um dos maiores, influenciou tanta gente, como Guardiola, o próprio Sampaoli, Vojvoda, Maurício Pochettino, Gabriel Heinz. Nossa, é muita gente que foi influenciada pelo Marcelo Bielsa, né? E ele falou, cara, esse cara tá bem. E quando a gente fala em Marcelo Bielsa, a gente tem que falar numa marcação individual muito forte, né? Uma pressão absurda na saída de bola do adversário.
Então, se o Arrascaeta está, melhor dizendo, apto a jogar na seleção do Marcelo Bielsa, me parece meio óbvio que ele está apto a jogar pelo Flamengo tranquilamente, ele está saudável, né? Então a gente pode ver um fenômeno que a gente não acompanhou nos últimos 4 anos, 21, 22, 23, 24, que é ver o Arrascaeta chegando muito bem na parte mais importante da temporada, né? Então o Arrascaeta certamente vai descansar, provavelmente nesta segunda-feira, e depois vai retomar os treinos contra o Flamengo, já visando a partida contra o Juventude, né? E aí depois tem Estudiantes, aí o negócio começa a pegar em Libertadores da América. Copa do Brasil, essa é a última semana, né? Até que as partidas sejam disputadas depois do Campeonato Brasileiro. Foi uma mudança, para mim, bizarra, né? Que acabou prejudicando o Flamengo e prejudicou o Palmeiras também. O Palmeiras se mostrou ok com essa decisão, achei lamentável. O Palmeiras não quer comprar briga com a CBF nesse momento. Por que será? Por que está acontecendo esse tipo de coisa? Bom, tire as suas conclusões, eu tenho as minhas, deixe aqui nos comentários, eu não vou falar nada para não ser leviano e também não influenciar o pensamento de ninguém, tá? No que diz respeito a isso, beleza? Mas assim, é claro que o Flamengo foi prejudicado, o Flamengo tinha feito um tipo de planejamento com a Copa do Brasil, né? E esse planejamento se mostrava bom, dando prioridade à Libertadores e ao Campeonato Brasileiro, mas aí com a mudança, né, dessa situação no fim de semana retrasado, aí muda de figura tudo, né? Muda de figura tudo, porque você não pode manter aqui o discurso de que não, a Copa do Brasil só vai servir para trabalhar. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. A Copa do Brasil agora não vai atrapalhar ninguém, a não ser que o Flamengo, por exemplo, vá disputar a Copa do Mundo não é a Copa do Mundo, mas é o Intercontinental, que é um campeonato mundial também e tal. E aí sim, disputando a Copa do Brasil ali, ele não teria como disputar essa competição caso conquiste a Copa Libertadores da América, né? Então tem esse porém também. A questão é que o calendário, nossa, é uma bagunça, não é de hoje, a gente fala muito sobre isso. Gente, em 1994, boa parte de vocês não era nascida. Em 1994, São Paulo chegou a jogar 2 partidas no mesmo dia, contra Grêmio e Sporting Cristal. Acho que era Copa do Brasil e Copa Comebol, que nem existe mais, era algo nessa linha, né? E os times que são mais competentes, né, o São Paulo naquela época era dominante no futebol brasileiro, esses times acabam sendo prejudicados por essa questão bizarra de regulamento, né? É estranho, você tem sucesso, você faz tudo direitinho, e aí você acaba sendo prejudicado pelo calendário e também fica levantando essas discussões aí sobre teto salarial, essas coisas que são absolutamente bizarras. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.